diferença daquele período para o período atual, onde nós temos ampla liberdade, mas as pessoas não estão sabendo chegar nesse ponto de liberdade, nesse ponto que limita os bens jurídicos das pessoas. Então, a invasão de propriedade, a invasão da vida, a invasão de todos os bens aí, contrariando aquilo que prevê como obrigação do Estado, o caput do artigo 5º da Constituição Federal, quando diz que o Estado, logicamente o Estado, quando se fala Estado, nesse sentido se fala na administração pública, no sentido genérico, e essa administração pública dividida em 3 esferas dentro da organização político-administrativa, prevista no artigo 18 da Constituição Federal, a administração pública federal, a administração pública estadual e também a administração pública municipal, dentro dos limites de competência estabelecidos. Basta ver os artigos 21, 22, 23, 24, né, e 30 da Constituição Federal, que os senhores já devem ter olhado, porque já falamos várias vezes nessa questão da competência, da atribuição de cada ente federativo que compõe a organização político-administrativa nos termos do artigo 18 da Constituição Federal. Então, existe aí, na verdade, essa novidade, que é a imprescritibilidade, ou seja, não há mais um prazo para que o Estado possa buscar essa sanção penal, mas não houve aí também alteração no caso da sanção civil. Na sanção civil, quando trata-se de uma dívida, por exemplo, a pessoa tem 10 anos para cobrar outra, né? É o que prevê lá no artigo 205 da Lei 10.406 de 2002, e tem alguns casos especiais lá no artigo 206, né? O 206 é o prazo prescricional da sanção civil, ou seja, do Estado interferir e obrigar alguém a pagar uma dívida a outra pessoa, ou seja, obrigar um devedor a pagar uma dívida a outro credor. Então, existe um prazo, né, e o prazo está lá nos artigos, em princípio, no prazo geral, de 10 anos, que no Código Civil de 16 era de 20 anos, aí passou para 10 anos, como prevê o artigo 205 da Lei 10.406 de 2002. E no 206 nós temos vários prazos, haja vista serem matérias específicas, né? Então, cada matéria tem lá o seu prazo de prescrição. O importante é que esse entendimento quanto à prescrição é o tempo que o Estado tem para agir, né? O tempo que o Estado tem para agir, e quando o Estado não age, né, na verdade, a ocorrência aí de algumas consequências, até como a própria responsabilização do Estado, nos termos do que prescreve o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, e o artigo 37, parágrafo 4º, aliás, artigo 27, né, parágrafo 4º, da Constituição aqui do Estado do Acre. Então, existe um prazo, o Estado também tem. Ao mesmo tempo que a lei confere poderes para o Estado, ao mesmo tempo ela confere também deveres para o Estado. Então, esse é o nosso conflito aqui no direito administrativo, né? Exatamente estabelecer esse equilíbrio entre o que é o estabelecimento legal dentro do princípio da legalidade, conforme prevê o caput do artigo 37 da Constituição Federal, o caput do artigo 27 da Constituição do Estado do Acre, o caput do artigo 12 da Lei Orgânica do Município de Rio Branco, logicamente sempre baseado no princípio maior da legalidade, que é o que prevê o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Então, o Estado ele age para cumprir o papel constitucional que lhe é atribuído pelo artigo 5º caput da Constituição Federal, quando diz, é bom sempre repetir, né, que o papel do Estado é garantir a inviolabilidade, né, garantir a inviolabilidade aos direitos à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança e à propriedade, de formas que hoje nós vamos tratar exatamente da propriedade, né? A propriedade, o que é a propriedade, né? Na verdade, o que acontece com a propriedade, qual é o efeito da propriedade. Então, a propriedade, qual é o limite de interferência do Estado nesse direito, já que ele tem a função
primordial do artigo 5º caput da Constituição Federal, que é o dever, tem o dever de garantir a inviolabilidade desse direito à propriedade. Será que o Estado pode usar a propriedade de quem ele quiser, a hora que ele quiser, como ele quiser, por ser ele o Estado, né? Sempre lembrando que quando fala em Estado, está se falando nas administrações públicas, né? Referência aí às 3 esferas, a esfera federal, estadual e municipal, como prevê o artigo 18 da Constituição Federal, quando traz aí a organização político-administrativa, né? Isso é sempre bom, interessante ver isso, porque o Estado tem um papel, e o papel é simplesmente isso, né? É garantir, logicamente, que esses conceitos, o conceito de vida, a definição do que é vida, o que é igualdade, o que é liberdade, o que é segurança e o que é propriedade, né? Ela está aí no sentido amplo, ou seja, o chamado longa-manos, né? Longa-manos da administração pública, porque ela, a partir desses conceitos básicos, dessas 5 definições de conceitos básicos, conforme prevê o caput do artigo 5º, nós temos vários outros direitos ou várias outras situações que deverão ser também verificadas para que nós tenhamos aí o princípio da eficiência, aquele princípio que está lá no LIMP, né, o famoso LIMP, que vai sumir, essa molezinha aí do LIMP, essa coisinha de garantia aí que é histórico, né? Desde que há muitos anos isso, acho que surgiu essa ideia desse mnemônico do LIMP, que todo mundo utiliza, qualquer pessoa sabe o que é LIMP, né? Quando se fala em LIMP, a pessoa já salta lá dizendo quais são os 5 princípios que norteiam a administração pública, porém isso vai acabar, né? Então a geração dos senhores não vai ter esse privilégio aí, vai ter que estudar mais ainda, por quê? Porque a PEC número 32 de 2020, ela vai trazer um novo artigo 37, né? E esse artigo 37, que é novo, né? Será novo, vai ocorrer a revogação do atual artigo 37, até pela antinomia que vai criar, né? Porque toda vez que se cria algo novo, que fale quase que a mesma coisa, como é o caso do artigo 37, novo em relação ao artigo 37 vigente, nós temos aí a revogação pela antinomia, conforme prevê o artigo 1º do Decreto-Lei 4.657, de 42, que é a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que o senhor já deve ter olhado, porque é importante que façam a leitura nesse Decreto-Lei 4.657, de 42, que traz aí uma série de normas que devem ser seguidas pela sociedade. Uma delas, né, temos várias, temos a questão do artigo 3º, onde diz que nenhum brasileiro pode dizer que não sabe a lei, né? Nenhum brasileiro pode dizer que não sabe a lei, e o artigo 1º traz exatamente essa, que é o caso de uma lei nova, ela sempre vai revogar uma lei antiga naquilo que lhe for mais ou menos parecido, aí, mais ou menos igual em termos de tema, né? Então, o novo artigo 37 vai trazer uma série de outros princípios além do LIMP, né? Uma série de outros princípios que estarão juntos com o LIMP, né? Então, vamos ter que criar outro mnemônico para que possamos decorar essa questão do LIMP. Bom dia, doutor. Então, o LIMP vai sumir em função da PEC 32 de 2020, né? Então, vejo que vai haver, na verdade, uma mudança da questão dos princípios, e haverá mudança, logicamente, como já vimos também, vamos repetir hoje, um pouco mais, vai passar aí en passant, né? Nós vamos passar por cima essa questão do que prevista lá no artigo 11 da Lei 8.429 de 92, que é a lei da improbidade administrativa, que exatamente aquele ato administrativo, aquela infração administrativa que tem aí o objetivo de atentar contra os princípios, né? Contra os princípios que norteiam a administração pública, como prevê o artigo 37 da Constituição Federal, e que vai mudar a partir da emenda constitucional que vai surgir dessa PEC, dessa proposta, conforme prevê o artigo 60 da Constituição Federal. Essa proposta vai... Oi? Sim, vai aumentar, né? Vai ficar mais, vai aumentar o bolo. Então, aquela molezinha do LIMP, por exemplo, vai acabar, né?
Então, esse processo mnemônico aí, que é histórico, né? É tão histórico quanto o Grêmio ser campeão todos os anos, também vai acabar, né?